Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Me Ajuda Cibele. E hoje a gente tem uma convidada muito especial que foi super indicada pela Rede Árvore da Vida. Então ela é terapeuta. E Lígia, se apresenta um pouco pra gente, porque a sua formação também é bastante interessante. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Pensa numa mulher que faz muita coisa aí. Então eu me formei em engenharia civil. Uhum. Eu não trabalhei com a parte de construção, eu trabalhei com a parte de estradas, e isso tem uma questão por trás disso. Me formei em direito, né? De uma certa forma, venho para trabalhar com injustiças. Legal. Hoje eu curso psicanálise, né? E eu me formei nessa parte dessa terapia, que é uma terapia ainda que está começando, que está engatinhando, que é a biodecodagem. Mas, paralelamente, também eu tenho a formação na psicogenealogia e em terapia de sonhos. Uhum. E tudo isso vem para trabalhar a minha grande paixão, que é o inconsciente, né? Legal. Então, essas formações, essas últimas, elas falam sobre isso. Muito legal. E vamos contar um pouquinho, o episódio de hoje ele foi gravado especialmente para falar sobre a mulher perfeita. Essa busca incessante que a gente tem que trabalhar, estudar, ser boa mãe, boa esposa, cuidar do corpo, cuidar da mente. E isso tudo quase que dá uma sensação de que você está sempre abaixo da expectativa, ou que você é menor do que a outra. Dá sempre uma ideia de comparação e de sensação de que você não está à altura, né? Exatamente. Então, quando a gente fala dessa mulher perfeita, a biodecodagem, a psicogenealogia, os sonhos, eles vão falar muita coisa sobre isso. Sim. Então, isso fala sobre a saúde num contexto geral, né? É a saúde física, mas é a saúde mental. Hoje nós falamos muito de saúde mental. Antigamente não podia se falar de saúde mental, porque era uma coisa feia, vergonhosa, né? Hoje nós começamos a cuidar mais da saúde mental. Sim. Então, hoje nós começamos também a olhar mais para essa mulher. Antigamente, nós não olhávamos para a mulher era um apêndice de uma outra pessoa, né? Então, a mulher era reconhecida como suporte. Filha, ela era esposa, depois ela era mãe, eram os papéis que ela ocupava. Ela não tinha essa autonomia, essa identificação de poder estar na vida, né? Até 1930, nós temos a mulher entrando muito incipiente no mercado de trabalho por conta dessa industrialização. A partir de 40, isso começa a ir de uma forma um pouco maior, porque estamos vindo com as guerras, os homens começam a ir, não voltam. Os que voltam debilitados, não conseguem fazer não tem mais aquela capacidade para prover, e essa mulher se vê obrigada a se inserir no mercado de trabalho. Mas é só em 70 que essa mulher, de fato, ela começa a se enxergar. E ela não está indo mais para o mercado de trabalho por uma obrigação, mas sim por algo que ela deseja, por algo que ela quer. Ela começa a perceber que ela pode controlar se ela quer ou não ter filhos. Então, ela começa a se colocar em contato com ela mesma. E, a partir dali, ela começa a se ver. E isso leva uma proporção tão grande que, quando nós vamos olhar para isso, nós vamos perceber que vai começando a haver uma comparação. Então, eu preciso fazer mais, eu preciso dar conta de mais, exatamente isso que você falou. As pessoas não podem perceber que eu não sou capaz, que eu não dou conta, que eu não posso. Que eu sou sexo frágil. Exato. E aí, como é que eu lido com tudo isso? Isso começa, no princípio, nessa culpa que essa mulher carrega. Mas essa culpa que ela carrega são por 2 pontos. O primeiro é que não consigo dar conta de tudo isso. Uhum. Porque se antes eu tinha um papel de esposa e de mãe, agora eu tenho um papel de esposa, de mãe, de dona de casa, de 1, 2, 3 trabalhos, tenho 1000 coisas para fazer, tenho os pais que eu tenho que tomar conta, então é muita coisa. Né? Só acumulou. Só acumulou. Então, eu não dou conta, eu me sinto culpada por não dar conta disso. Sim. E quando ela para se cuidar, ela não para se cuidar. Porque se ela parar para se cuidar, ela vai estar deixando todos aqueles afazeres de lado. Exato. Então, existe a culpa em estar se cuidando. E aí ela começa a olhar para os lados
E a pessoa que está do lado, aquela mulher que está do lado, aquela excelente profissional, que às vezes não tem filho, ou tem condições melhores de gerenciar todo esse processo, e ela não, ela começa a se diminuir. Sim. Onde a gente fala que a pessoa faz o conflito da hipófise. Não me sinto à altura daquilo que está acontecendo, daquela pessoa, né? Sim. Ela se desvaloriza. Sim. E isso vai somatizando em doenças no corpo. Sim. Acabei de falar para você, não me sinto à altura, né? Uhum. Então, se eu não me sinto à altura de alguma coisa, eu faço o conflito da hipófise. Uhum. Então, eu posso não ter uma doença física, Uhum. mas a minha geração que vem com aquela memória. Uhum. E aí eu posso ter o quê? Não me sinto à altura, então eu posso ter um gigantismo. Uhum. Olha que absurdo. Sim. A próxima geração tem um gigantismo, porque ela precisa ser grande, ela precisa ser alta para dar conta daquilo. Então o corpo vai falando com você. Eu começo a fazer dores musculares porque eu me sinto impotente para lidar com aquela situação. Uhum. Então tudo isso vai trazendo sintomas, e esses sintomas são mensagens de que algo não está bom. bem. Que tá acontecendo alguma coisa que faz mal. Exato. Então, essas dores, esses sintomas são mensagens mesmo que vêm inconscientemente. A gente estava falando agora há pouco sobre isso, né? Exato. Então, assim, essas dores, elas não vêm porque eu provoco. Não. Elas são uma manifestação, um sinal de alerta para que a gente busque ajuda. Exatamente isso. E aqui, tudo isso a gente começa a olhar para tudo isso eu vou abrir um parênteses para falar exatamente do que é a biodecodagem, como que a gente percebe essa mensagem que o corpo traz. A biodecodagem ela foi criada pelo professor Christian Flechet, é um francês. O professor Christian, ele foi aluno do Dr. Hammer. Dr. Hammer, para mim, é o médico mais incrível que esse mundo já teve. E eles são alemães, né? Alemão. Dr. Hammer, casado também com uma médica alemã. E ele dirigia um hospital que trabalhava na parte que ele dirigia, na parte de câncer. O que aconteceu com o Dr. Hammer? Acho que foi em 78, o filho dele foi atingido por uma arma de fogo, que o príncipe da Espanha, numa brincadeira, alguma coisa, atingiu o filho dele. E logo após o filho dele ser atingido, e ele ficou um tempo no hospital, e ele acabou vindo a falecer, Dr. Hammer, que até então tinha uma saúde de ferro, desenvolve um câncer, né? Um câncer nas gônadas. Fala-se próstata, mas foi bem nas gônadas. A mulher dele desenvolve um câncer no seio. E aquilo chamou a atenção dele, porque era um câncer muito agressivo, tanto dele quanto dela. Tanto que os colegas falavam assim, olha, a chance é de 3% de você sair vivo disso. E aquilo chamou atenção, porque foi logo após o falecimento do filho. E aí ele começou a perceber, dentro dos pacientes, já que ele estava numa ala que era relacionada a câncer, ele começou a notar sintomas nos pacientes que eram comuns. Então, se o paciente faz um câncer num órgão tal, aquele também faz naquele mesmo órgão, ele começou a ver que aqueles dois pacientes tinham vivido situações semelhantes, né? E aquilo chamou a atenção dele. E ali ele começa a mapear todo o corpo. Meu Deus. Ele começa a trazer que cada órgão do seu corpo vai responder por uma questão emocional sua. Porque imagina, Sibeli, hoje você vive um problema. Sim. Você não resolve aquele problema. Continua. Chega uma hora que você vem a falecer por conta daquilo. Sim. E aí aquele órgão vem para te trazer uma sobrevida. Então ele vai vir para te trazer uma sobrevida. Então isso que nós acreditamos, que nós fomos ensinados que a doença é uma coisa extremamente maligna, nefasta, que leva à morte, em alguns casos vai levar mesmo, ela vem como uma adaptação biológica para nós, para nos dar esse aumento de tempo para que nós possamos resolver o conflito.
vou pedir então para você dar alguns exemplos. Vamos falar de Aham. algumas partes do corpo. Vamos Aham. puxar um pouquinho isso lá. Algumas partes do corpo que estão relacionadas a alguma emoção, alguma Aham. coisa assim. Tá. Então, vamos focar no nosso tema, que é a mulher, né? Vamos lá. Então, por exemplo, vamos falar de laringite, Uhum. que é aquela inflamação na laringe, né? Sim. Quando a gente olha para a laringe ela é composta de duas partes. Uma parte de mucosa e uma parte de músculo, né? Uhum. Então, o que esses dois órgãos, eles vão falar para mim? A mucosa, ela é a última parte, ela está estabelecida numa parte social. É a última coisa que nós formamos em nós. A parte dos músculos, ela está relacionada à impotência, ao nosso valor. É a terceira coisa que nós formamos. Então, num primeiro estágio, só para você poder compreender, num primeiro estágio, quando nós somos criados, o que nós precisamos? Precisamos nos alimentar, que é a parte digestória, precisamos reproduzir, né? Uhum. E precisamos tomar o ar da vida. Por quê? Porque tudo parte do pressuposto que nós estamos vindo da água. Uhum. Então, nós precisamos desse conjunto que é o quê? Que é vital. Esses órgãos foram formados? Ok, eu preciso proteger esses órgãos. Então, vem a segunda questão, que é a proteção. Uhum. Então, aqui eu crio peritônio, pleura, pericárdio, que vai envolver esses órgãos que são extremamente necessários para mim. Ok, questão vital, questão dos meus órgãos protegidos, eu preciso me defender para não virar presa. Então, eu preciso me colocar de pé. Uhum. Sabe os animais, quando eles estão embatendo ali naquele embate, daquele conflito com outro, a primeira coisa que ele faz é se colocar de pé para mostrar que ele é grande, Posição de ataque. para mostrar o valor dele. Uhum. Às vezes não é nem posição de ataque, para mostrar o valor, porque aí eu causo temor no outro. E a última coisa é relacionada a essa pele. É onde está tudo formado e eu vou delimitar meu espaço. Uhum. Então, eu não me misturo com você porque eu tenho esse invólucro. Uhum. Quando nós estamos nessa laringe, nós temos esses dois tecidos, que é a parte da mucosa, que é a parte muscular. Então, na parte da mucosa, ela está relacionada à comunicação, a poder falar. Aí, porque eu não me permito falar. E olha que mulher é comunicativa. Sim, Se fizer sim. uma reunião com mulher, ninguém se escuta. Sim, exatamente. E eu falo. Se você me deixar, a gente vai virar madrugada. Mas eu não me permito falar. E aí, quando ela atinge essa parte muscular, o músculo é impotência. Então, eu me sinto impotente para falar. Se eu junto tudo isso, eu me sinto impotente para pedir ajuda. Uhum. Então, quando eu estou num conflito onde eu não posso pedir ajuda, eu não consigo pedir ajuda, eu faço essa laringite, Uhum. né? E eu posso fazer laringites de repetição. Uhum. Então, o que essa mulher precisa? Ela precisa começar a confiar no outro, Uhum. acreditar que aquele outro vai dar apoio, acreditar que ela pode olhar para as pessoas e perceber que elas vão estar ali também para ela. Sim. Porque a mulher tem essa questão de que ela está para o outro, sempre, Uhum. né? Isso a gente traz desde a nossa, lá de trás. E então ela precisa começar a resolver essa questão. E isso ela faz um conflito no corpo. Entendi. Né? E também confiar, né? Porque às vezes a gente pensa Sim. assim, meu Deus, ninguém vai cuidar da minha filha como eu cuido. Nossa, eu já passei por isso muitas vezes. A gente não confia numa babá, numa pessoa, tem que... E às vezes eu não confio até no marido. Exatamente, não vai dar conta. Não vai dar conta. Não Só vai dar eu, conta. só eu sou capaz disso. É né? verdade, é verdade. Então, a gente entra com esse primeiro medo da supermulher de não ser o suficiente. E aí ela Sim. começa a somatizar essas laringites, né? É. Isso. E esses sentimentos guardados? Onde é que eles vão levar? Esses sintomas vão levar a algum lugar em que tudo isso aconteceu? Então, eu vou ter alguma memória que vai ser ativada por esses sintomas? Sim, exatamente. Então, vamos voltar para essa laringite em específico, né? Então, quando essa pessoa vem para trabalhar essa questão dessas laringites de repetição, eu não vou olhar para a história dessa pessoa. Aqui está a diferença da psicanálise, a diferença da psicologia. A história não vai me importar tanto. Eu vou olhar para
quando aquilo aconteceu, um pouco antes o que ela estava vivendo, mas como ela se sentiu. Uhum. E aqui nós temos um evento, porque a história é um evento, né? Uhum. É um começo e fim. Uhum. E assim, quando você conta uma história, ainda que tenha acontecido com você, você vai estar só contando uma história. Uhum. Eu preciso saber o exato momento que tudo aquilo, você dá um significado para aquilo. Porque o problema é o significado que você deu para aquilo. Não é a história em si. Não é o Então, que te aconteceu, mas como você reagiu àquilo. exato, exato. Então, assim, como que eu reagi àquilo? Qual foi o significado? O que que eu senti? Ai, eu me senti desvalorizada. Eu me senti impotente, eu queria poder falar e não pude falar. E aí eu não deixo o paciente entrar na história. Eu Uhum. volto dela para essa conexão com o corpo, que ela Uhum. tem ali com o corpo. O que o meu corpo está falando? Uhum. Então eu vou trazendo essa paciente. Aqui é o que nós chamamos do momento desencadeante. Aqui é onde tudo desencadeou. Uhum. Então eu me utilizo desse momento para saber qual foi esse ressentir que ela trouxe. Entendi. Porque a terapia não acontece aqui. Uhum. A terapia vai acontecer em que outro momento da sua vida em que você viveu um evento qualquer que você se sentiu daquela forma. Entendi. Não precisa nem viver o mesmo evento, Uhum. mas o se sentiu daquela forma. Porque é ali que nós vamos trabalhar. Os traumas não resolvidos. Exatamente. E naquele primeiro momento que aquela pessoa viveu, normalmente está na infância, às vezes num transgeracional, o corpo, ele guarda simplesmente o sintoma. Ele guarda, na verdade. Uhum. Ele não ativa sintoma. É como se ele estivesse chegando e falando assim, bom, eu sei que a pessoa se sentiu assim. Qual é o órgão que é responsável por isso? Ah, é tal órgão. Uhum. E ali, da próxima vez que acontece a mesma coisa, ela se coloca naquela situação, aquele órgão vem e traz o sintoma. A Camila Vieira fala nas palestras dela sobre isso, que ela amava o entardecer, mas que aconteceu um episódio com ela quando criança, que os pais esqueceram ela na escola, então toda vez que entardece, ela sente palpitação, a mão começa a suar e ela tem um desconforto que ela também precisou tratar com terapia por um evento que aconteceu Exatamente. na infância dela. Ela guardou aquilo na memória. E aquilo vira um gatilho. Exato. Toda vez que acontece, né? Exato. E você sabe como que isso funciona? Na verdade, o nosso corpo, ele apresenta 3 momentos, né? Uhum. Então, um primeiro momento, você tem uma reação do corpo, que é uma reação inconsciente, você não percebe, Uhum. e é interna. Uhum. Pode estar acontecendo comigo agora, eu não estou percebendo. Uhum. Então, eu começo a ter uma queda na minha taxa de glicose. O que o meu corpo vai lá e faz? Ele começa a liberar mais para a minha taxa voltar ao normal. Uhum. Volta ao normal, ok. Mas se de repente não volta ao normal, eu venho para uma solução que é consciente, onde eu atuo, é externa. Eu vou lá e me alimento. Uhum. A minha taxa volta ao normal. E esse é o exemplo clássico que eu dou para todo mundo, porque todo mundo começa a entender. Sim. Mas vamos supor que meu corpo não consegue regular, eu não consigo me alimentar, porque eu estou vivendo um momento de guerra, momento em que eu perdi o emprego, momento que eu estou numa dificuldade, que eu sei que eu não vou conseguir me alimentar, e o alimento é relacionado à sobrevivência. O que o meu corpo vai fazer? Numa terceira tentativa, e aqui surge o sintoma, ele vai de uma forma inconsciente e interna novamente, me trazer uma gordura no fígado. Uhum. Porque o fígado, ele vem justamente para trabalhar essa questão dessa escassez. Então, se eu tenho gordura, para que serve a gordura? A gordura serve para te proteger do frio, do calor, para colocar distância entre as pessoas, para você ser um pilar. Mas a gordura também serve para você te manter viva. Imagine 2 pessoas, uma magrinha e uma gordinha, ambas passando fome. Uma vai ter mais chances de sobreviver que a Exato, outra. porque ela tem mais energia para ser queimada. Sim. Então, aí meu fígado, ele faz essa gordura. Entendi. Né? Então, vamos trazer mais exemplos desses sintomas que essa mulher perfeita, ela pode ter.
e que, de repente, ela não está pedindo ajuda. Por exemplo, uma dor de cabeça. Vamos falar das tá. dores de cabeça. Muito comum. Sim, sim. O que acontece? Nós podemos desenvolver sintomas no corpo, sintomas no que a gente, apesar da cabeça fazer parte do nosso corpo, nós dizemos que são sintomas na cabeça, nós dividimos corpo da cabeça, e nós podemos fazer transtornos mentais. Então, quando essa mulher, ela faz aquelas enxaquecas, né? O que ela está tentando fazer? Ela está tentando resolver um problema, resolver um conflito. Uhum. Só que ela busca a solução aonde? No corpo? Não. Ela não busca a solução no corpo. Ela busca a solução na mente. Uhum. E quando nós temos essas pessoas que buscam solução na mente, são pessoas mais racionais, são pessoas que têm dificuldade de se conectar com ela mesma, são pessoas que quando você pergunta como foi sua infância, não sei, não lembro. São pessoas distantes de tudo, de todos e delas mesmas. Então, elas procuram resolver na mente. Uhum. Quando ela está querendo resolver na mente, ela vai ter aquela dor de cabeça, que a gente diz que não sabe de onde que dói. Dói tudo, Uhum. tudo. É como se fosse um capacete. Então, eu sinto dor em absolutamente tudo. Uhum. Ok. Quando eu resolvo aquele conflito, eu consigo encontrar uma solução para ele, eu vou trazer aquela dor de cabeça que talvez você já deva ter tido. Que você sente o coração pulsar na cabeça. Uhum. Parece que você fala assim, ai, tá latejando e eu não consigo e dói demais. Aquilo é uma enxaqueca de resolução. Já resolvi. Uhum. Mas por que ela acontece? Porque eu já resolvi aquele conflito anterior. Aquele conflito anterior desgastou tanto a minha capacidade intelectual, tá? A minha capacidade de solucionar, que agora eu preciso irrigar todo o meu sistema aqui dentro para que ele volte àquela homeostase, aquele equilíbrio, e aí eu faço essa dor de cabeça. É muito comum essas dores de cabeça pulsantes a pessoa ter quando ela entra de férias ou nos finais de semana, Uhum. onde ela já resolveu tudo que ela precisava resolver, vou tirar minhas férias, agora eu tô bem, e aí eu vou tirar minhas férias e a bendita da dor tá Vem. aí. Exatamente. E vamos voltar um pouquinho para a questão de gordura, vamos falar um pouquinho de colesterol, então. Ah, tá. Colesterol é um dos sintomas que eu já fiz. Uhum. Eu já fiz. O colesterol, ele não é o problema em si, Uhum. tá? O que acontece no colesterol? O colesterol é uma gordura que o corpo vai produzir, né? Uhum. Ele está presente tanto nas veias quanto nas artérias, tá? O maior problema é quando ele está nas artérias. Então, ele é um conflito basicamente masculino, tá? Depois eu vou te explicar a diferença desses conflitos femininos e masculinos. Uhum. Mas nós temos, imagina o tubo, que é a veia, que é a artéria, né? Esse tubo corre o que por dentro? Sangue. Sangue. Só que esse sangue não está em contato direto com esse tubo. Então, esse tubo tem uma camada que nós chamamos de epitélio. Uhum. Então, às vezes esse epitélio está doente. Uhum. Esse epitélio tem buracos. Então, o meu corpo começa a produzir essa gordura e essa gordura vem e como se fosse uma massinha, ela vai cobrir aquele buraco, Uhum. né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando alguma coisa para separar, né? Então, eu estou separando aquele tubo daquele sangue. Uhum. Então, eu estou fazendo algo aonde eu estou contando comigo mesma. Aonde somente eu posso dar conta. Eu só posso contar comigo mesma. Por quê? Porque eu preciso separar. Eu não posso estar em contato. E qual que é o problema aqui? Qual é a necessidade? Em algum momento eu estive em contato e eu fui separada. E aí eu queria que você falasse, porque a gente ouve muito na internet sobre essa questão, deixa a criança chorar, criança tem que dormir no próprio quarto, e você tem uma análise de 2 pacientes sobre isso. Sim, exatamente. Foi muito interessante. E parece, e assim, eu me recordo que praticamente um veio atrás do outro. Uhum. Passaram uma semana, 2, o outro chegou. Eu sempre coloquei, desde bebê, meus filhos para dormir comigo.
Porque eu sempre achava assim, nossa, mas na natureza é assim que os leões fazem, né? Eles ficam ali todos juntos, eles ensinam os filhos, trazem um animal doente para aquela criança, para aquele bebê leão, né? Sim. E criando coragem. E aí eu tive um paciente que ele veio justamente com essa questão do colesterol. Uhum. E o outro veio com a questão do triglicerídeos, que são conflitos opostos. Colesterol eu só posso contar comigo mesmo, e o triglicerídeos eu preciso de alguém, porque sozinho eu não dou conta. Nossa. E aí ambos, quando nós chegamos no conflito, que era o programador, ambos tinham os mesmos eventos. Pacientes que não se conheciam, que nunca se viram, e aqui estava a questão do berço. Um faz a questão de que ele é colocado no berço para dormir sozinho, onde os pais entendem que aquilo é uma regulagem, que a criança precisa passar por aquilo, lidar com aquilo, e ele se vê sozinho, né? A memória que ele traz é de que eu choro uma vez, minha mãe não vem. Eu choro de novo, minha mãe não vem. Choro uma terceira vez, ela não vai vir. E é bem importante a gente tratar sobre isso, porque quando eu estava estudando, assim, sobre questões de técnicas para melhorar a questão de sono, qualidade do sono da minha filha, eu vi vários vídeos ensinando essa técnica de deixa chorar. Então, agora a gente começa a entender que se deixar chorar, você vai ter 2 problemas. Sim, Então, exato. Então você cria um adulto, entre aspas, disfuncional. Porque um vai depender de alguém e o outro vai achar que não precisa de ninguém. De ninguém, exatamente. Então, esse paciente que viu que a mãe nunca vai aparecer mesmo, eu só posso contar comigo mesmo. Eu não posso contar com mais ninguém. Então, eu tô sozinho e sou eu para tudo. Né? Pessoas com dificuldade de trabalhar em equipe, pessoas com dificuldade de relacionamento amoroso. Sim, sim, exatamente. O outro paciente, com a mesma situação, fui colocado no berço, eu estou ali sozinho, choro, 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 minha mãe não vem, eu estou sempre na busca, que tem que vir alguém para me socorrer, né? Então, os dois trazem a mesma situação, cada um olha para um ressentir diferente, né? Então, aqui eu sou a super pessoa, não preciso de ninguém, e aqui eu estou numa dependência de uma outra pessoa. Faço conflitos, sintomas diferentes. E vamos falar um pouco do território, porque vocês viram que o homem se sente também ou sozinho, precisando de alguém, mas vamos falar da diferença que tem com relação a veias e as mulheres. Sim. A questão do território, do homem e mulher. Exato. Quando a gente olha para essa parte, a gente está no quarto estágio, no quarto piso de formação, que eu falei que é a parte onde a gente entra a parte da pele, entra a parte do território, entra a parte da identidade, e aqui nós estamos no córtex cerebral. Cada um desses estágios, eles estão numa parte da gente, né? No primeiro estágio nós estamos no tronco encefálico, depois no cerebelo, na parte da substância branca, e aqui nós estamos no córtex cerebral. Quando nós estamos no córtex, nós temos o cérebro, e aqui nós temos 12 relés. Do lado esquerdo feminino, do lado direito masculino, tá? Às vezes isso aqui pode se inverter, mas é um caso muito específico. Então aqui, desse lado, eu faço todos os conflitos que são femininos. Aqui eu faço todos os conflitos que são masculinos. Então, o que é o território para a mulher? A mulher não tem aquela questão de que ela quer ter. Não é essa a natureza dela. A mulher ela tem o território afetivo. Ela é emocional, ela quer ser amada, ela quer ser querida, ela quer ser escolhida. Então, ela tem toda essa questão emocional. Então, a mulher, ela está no receber. Tanto é que no ato sexual, o órgão, ela recebe o órgão masculino. Tá, então essa mulher está para receber. Quem que recebe? As veias. As veias, elas vão trazendo esse sangue que é sujo para ser oxigenado novamente. Então, por isso que as mulheres fazem mais conflitos relacionados à varíze. E os homens fazem mais conflitos relacionados ao coração. Por quê? Porque o território do homem é o ter, é a quantidade. Então, o carro. Exato. A conta. Exato, eu quero um carro novo, eu quero mais de um carro, eu quero mais de uma mulher. Então, é o
ter. É isso que o homem faz. E esse homem não está para receber, ele vai para a ação. Então é o homem que sai de casa e que tem que prover. Uhum. É o homem que está agindo, né? Então, por que esse homem ele faz mais conflitos cardíacos do que a mulher? Porque ele está indo para essa ação. É onde ele tem um problema nas artérias. Lembra do colesterol? Uhum. Que o colesterol, o problema é quando ele vai para as artérias. E como esse homem, ele está nas artérias, né? A mulher está nas veias, ele está nas artérias, aqui ocorrem mais infartos nos homens. Mas isso hoje já não é mais assim. Porque hoje os papéis estão confusos. A mulher Sim. também trabalha, o homem já ajuda em casa, os papéis já estão se confundindo, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque de uma época para cá as mulheres começaram a fazer mais infartos, né? Mas por que isso está acontecendo? Primeiro que a gente pode olhar é pela própria questão dessa mudança desse hemisfério da mulher. A mulher tem essa atuação de receber. Só que quando essa mulher, ela começa a ir para a ação, ela começa a fazer as coisas, ela começa a se colocar naquele agir, naquele papel de energia masculina, ela começa a atuar nas artérias. Outra questão é quando essa mulher, ela está ali naquelas veias, ela não consegue resolver aquela decepção amorosa, aquele conflito amoroso que a gente chama de síndrome do coração partido, né? Ela vai para o ter. Aí eu me torno consumista, eu quero comprar o mundo. Eu quero comprar o mundo para preencher aquele vazio que aquilo me deixou. Então eu começo a olhar o território nessa forma masculina. E aí ela começa com os problemas cardíacos, quando eles acontecem, a ser mais perigoso. Porque aí vem os infartos. Entendi. E agora, já que a gente está falando de homem e mulher, vamos falar um pouquinho de família. Vamos falar um pouquinho desses padrões familiares tóxicos, né? Que é essa relação de pai, mãe, filhos, principalmente o que isso pode desencadear na nossa vida. A relação do filho que sai de casa, mas a mãe tem uma dependência. Por exemplo, o filho é o homenzinho da casa. Eu vi você falar sobre isso lá nas suas redes sociais. Sim. O filho é o homenzinho da casa. Olha a responsabilidade que está transferindo para uma criança. Exato. Então, assim, o pai que tinha que ser o provedor, mas agora, na ausência do pai, a presença masculina é o filho. E às vezes esse filho casa, e quando ele casa, ele vai ter um conflito no casamento dele, em função dessa duplicidade de padrões, né? Mas vamos começar, assim, sobre essa questão, assim, quando você diz que o sintoma conta uma história, quando entender que a pessoa nasce com esse sintoma, como que a gente entende, por exemplo, se hoje eu posso causar um sintoma em mim, e quando é um bebê? Como é que eu falo um pouquinho sobre isso? Sim, porque eu acabei de falar para você que eu desenvolvo um conflito e isso me gera um sintoma. Sim. Mas a criança acabou de nascer. Qual que é o conflito que essa criança trouxe, né? Sim. Então a gente parte do pressuposto, ninguém nasce um livro em branco. Nós nascemos com toda a história da nossa família, com tudo que aconteceu. Então nós vamos carregando tudo que aconteceu naquela família. Nós vamos trazendo aquilo. Então, quando a criança já nasce com aquele sintoma, a medicina convencional vai dizer para você que isso é uma questão genética. Tá? E não deixa de ser, porque ela está trazendo todo aquele sintoma daquela família. Então, voltando de novo na esteatose, eu tenho um amigo, muito amigo, mas ele é uma pessoa extremamente separada de tudo, né? Ele não acredita nisso. E ok, tá tudo certo, né? E ele tem esteatose. E aí, quando eu começo a falar dessa esteatose para ele fala, agora eu te peguei. Porque eu venho de uma família que nunca passou por dificuldade financeira. Eu nunca passei por dificuldade financeira, ele fala. Então, não faz sentido eu ter essa gordura. Porque eu vou fazer uma gordura para quê? Se eu não tenho dificuldade, se eu tenho com que me alimentar, se eu tenho dinheiro e tudo mais. Eu falei, ok, mas para você ter tudo isso,
alguém lá atrás passou. Sim. Alguém lá atrás passou por essa dificuldade para que todo esse patrimônio fosse construído. Uhum. E você, de alguma forma, acaba se ligando a esse alguém. E aí, aquele alguém não resolveu algumas coisas. E isso não importa se está na primeira, segunda, terceira, quarta, milésima geração. Nosso corpo vai guardando tudo isso que acontece. E você fala também da repetição dos padrões. Então, a minha mãe falava muito sobre isso, que filha de pais separados tende a se separar. Sim. Então, Sim. quem teve, por exemplo, na família, dificuldade para engravidar, vai ter dificuldade para engravidar. Sim. Então, esses padrões se repetindo, né? Sim. A gente vai fazendo isso tudo de uma forma inconsciente. Uhum. Nós vamos repetindo todos esses padrões familiares como uma forma de dizer, ó, eu tô aqui, eu faço parte da família, eu tô fazendo a mesma coisa que você fez. Tudo isso acontece de uma forma inconsciente. Sim. Então, se a mãe engravidou aos 16 anos, eu vejo muito caso. A filha também. Também. Se a mãe viveu dificuldades financeiras, a mãe e o pai, aquela família também. Eu tinha uma questão muito interessante, que é a questão dos imóveis. Eu sempre fui apaixonada pelos imóveis da minha família. E quando eu falo da família, são dos avós. Eu queria poder comprar os imóveis dos avós, ter aquela memória, né? Uhum. Quando eu vi que isso não era possível, então eu continuo querendo comprar imóveis. Uhum. E eu não tenho condições de comprar imóveis. Mas aí eu consegui comprar um primeiro. Uhum. Né? Comprei meu primeiro imóvel, fiquei feliz da vida. Eu perco meu primeiro imóvel. Porque a construtora foi à falência e tudo que eu paguei eu perdi meu imóvel. Uhum. E quando eu olho para minha família, a minha avó materna tem a história de perda da casa dela. Uhum. Então eu trago essa repetição desse padrão. E isso é bem importante, você fala muito sobre isso, sobre ressignificar. Uhum. Ressignificar essas coisas para que a gente não continue repetindo esses padrões por muitas gerações, né? Isso. E isso é... Até para não passar para os nossos descendentes. Exatamente. Que eu acho que essa não é só a questão da doença em si, mas é você transmitir aquilo para o seu filho, né? Para os seus netos. Sim, com certeza. Me perdi, gente, me perdi. Mas como essa paciente chega nesse ancestral tão distante, que eu tô perdida mesmo, gente. Tá, eu vou te trazer um exemplo, que esses sintomas, que essa questão que ela não começou com você, né? Que a questão que nós estamos falando é a questão relacionada a esses Gerações. padrões tóxicos que vêm de um transgeracional. Tem um livro muito bacana que fala sobre isso, que é exatamente isso. Não começou com você. Uhum. Acho que é o Walling, que é o nome do autor. Uhum. E ele fala e traz histórias sobre isso. Que não começa com você. Uhum. Você vive aquilo, mas aquilo não é seu. Eu tive uma paciente bem interessante em que ela mora no Rio. Nós fizemos por Videoconferência. Perfeitamente, você consegue fazer. Sim. E o que acontecia? Essa paciente médica, ela tinha dores, uma gastrite assim que ela não conseguia resolver. E ela falava assim, Lígia, eu tenho que entrar na medicação, a medicação é forte, eu resolvo a dor momentânea, mas quando acontece alguma outra coisa, ela volta. Uhum. Quando nós fomos trabalhar essa gastrite dela, que é relacionada à raiva, contrariedade, não aceitação, nós vamos para o pai dela. Uhum. Ela tem um problema com esse pai dela, Uhum. né? Esse pai dela teve um câncer no estômago. Uhum. E aí eu começo a perceber que é nessa linhagem paterna. E aí desse pai também não se dá com o avô, com o pai dele. Uhum. Esse avô, aí ela já não conhece mais, mas quando nós vamos nesse pai, avô, quando nós vamos nesse bisavô, as sensações corporais continuam, ela continua com a dor. Uhum. No trisavô, no tataravô, quando nós chegamos nesse pentavô dela, Uhum. ali estava o problema. No pentaavô. Então percebe quantas gerações nós caminhamos para encontrar aonde estava o problema dela. E esse pentavô, ele tinha um irmão, Uhum.
tá? Isso tudo ela foi me trazendo, o inconsciente vai trazendo, você não busca a resposta, Entendi. ele te traz. Uhum. Esses 2 irmãos, lógico, eles tinham um pai. Uhum. O irmão, esse pentavô que era da linhagem dela, teve um dinheiro roubado por aquele irmão. E esse pai, ao invés de, olha, você fez algo errado, devolve, né? Uhum. Não, vamos deixar isso para lá, né? E isso trouxe essa contrariedade para esse pentavô. Uhum. E aí, quando ela se dá conta disso, que eu vivo essa contrariedade exatamente como esse meu pentavô, e também tem essas questões financeiras de não conseguir lidar com o dinheiro exatamente como esse meu pentavô, eu começo a trabalhar isso nela. Uhum. E dali ela vai começando a soltar tudo isso. Entendi. Ali ela vai deixando com a família tudo isso. Entendi. Então, nesse processo, você faz um processo que a pessoa ela vai regredindo, né? Faz Sim, um processo de regressão. ela vai começando a entrar em contato primeiro com o corpo, trazendo as sensações no corpo, para ela poder ir trazendo o que vai acontecendo. Entendi, que é a chamada lealdade familiar, né? Para eu pertencer àquela família, eu preciso ter passado por situações parecidas. Então, assim, dificuldade para engravidar, dificuldade financeira, a dor no estômago e tudo isso, né? Porque ali, se eu pertenço, eu sou protegido, eu estou naquele clã, naquele bando, né? É uma questão de sobrevivência. E você fala sobre um outro padrão também, que é o padrão dos gemelares, né? Ou o padrão das datas próximas. O que isso traz para os nossos filhos? Isso. Essas conexões. Quando nós vamos analisar, trabalhando a psicogenealogia na parte do transgeracional, a gente olha para essas datas de concepção, datas de nascimento, datas de óbito, sempre com um intervalo da data, de 10 dias para um lado, 10 dias para o outro. Então, quando eu tenho essas datas, por exemplo, é o meu caso, eu sou do dia 20 de março, meu filho do dia 27 de março. Então, ele cai dentro desse padrão. Sim. Então, é como se a gente chama ele de meu doble. Ele é meu duplo. Então, tudo aquilo que eu não consigo resolver na minha vida, transfere para ele. Ele se incumbe de resolver. Se ele tem essa data, nesse intervalo, com alguém lá atrás que já é falecido, um bisavô, por exemplo, aí ele está no processo de Gizam, porque é um falecido. Mas a questão é a mesma. Ele vai começar a tentar resolver coisas que aquele bisavô não conseguiu resolver. Entendi. Né? Tem a questão dos nomes. Parecidos. A gente olha para os nomes. A gente tem um filho, vamos homenagear o papai, vamos homenagear o vovô. E aí você coloca o mesmo nome. Aquela criança. Tem um conceito de identidade. Exato, aquela criança já nasce com aquele peso daquela situação. Sim. Nomes duplos também. Os nomes duplos, eles falam muito dos gemelares. E a gente fala um pouco também sobre... você falou que você vem de uma família de mulheres muito fortes. Sim. Eu também venho de uma família... A minha mãe quebrou padrões enormes. Então, minha mãe vem de uma família paupérrima, que morava numa casa de madeira, uma peça, banheiro para fora. E por meio da educação, ela é professora, ela saiu daquela situação de pobreza extrema, casou com meu pai e a minha mãe tem uma vida tranquila. Não é rica, mas ela tem uma vida tranquila. Então, ela quebrou um padrão. Sim. E eu vejo muito, assim, o meu irmão competindo com meu pai e eu competindo com a minha mãe para tentar... E os padrões voltando. Então, assim, a gente vê muitas essas repetições, né? Eu vi a minha mãe cansada, minha mãe reclamando e os padrões voltando. Então, como que a gente quebra esses padrões? Esses padrões familiares que a gente tem também de ciclos que se repetem. Isso. A primeira coisa é você estar disposto a olhar para aquilo. Né? Então, eu preciso começar a querer me questionar o porquê eu estou assim. Na verdade, a pergunta não é o porquê, é para quê. Para que eu estou naquela situação? Né? Quando eu me percebo vivenciando algo assim, eu preciso tomar consciência de que aquilo está acontecendo. Né? Tomei consciência de que aquilo está acontecendo, eu preciso entender que não é meu e devolver. Então, eu preciso trazer para mim aquilo que é meu. Estar em contato apenas com o que é meu.
eu vou estar sendo desleal à minha família, eu vou estar deixando de amar. Não, pelo contrário, eu vou estar fazendo por eles o que eles não tiveram a oportunidade de fazer. Entendi. Então, se a minha família viveu naquela pobreza extrema, não pôde prosperar, agora eu posso me permitir prosperar. E você fala de uma coisa muito interessante, assim, porque muita gente tem essa mentalidade de que é podre de rico. E você conta um pouquinho da história de onde surge esse podre de rico, que é o padrão do rei que começa a cobrar pelo uso. Sim. Gera uma crença. Gera uma crença limitante. Exato. De que o dinheiro é sujo. Exato. E que, de repente, ganhar dinheiro vai me corromper enquanto ser humano. Sim, sim. É a questão, até questão relacionada a sonhos, né? Essa Sim. questão das fezes, né? Que todo mundo acha que encontrou, pisou no popular cocô, esteve com aquilo, dinheiro vai entrar, né? E aí acredita-se que tudo isso aconteceu porque na época um imperador romano, acho que é Vespasiano, não me recordo o nome dele ao certo, ele criou um tributo, exato, para que as pessoas pudessem usar os mictórios públicos, elas tinham que pagar uma taxa. E aí o filho dele falou assim, pai, isso é um absurdo, Sim. né? Isso é nojento, como é que eu vou pegar um dinheiro que eu sei que vem daquilo, né? E ele traz para o filho dele 2 moedas, uma proveniente daquele tributo e uma proveniente de outras coisas, e manda o filho cheirar. Qual das 2 que tem o cheiro da podridão? Qual das 2 que tem o cheiro da sujeira? Sim. Então, acredita-se que essa questão do sujo venha daí. Sim. Né? Até quando as pessoas sonham com cocô, Sim. elas falam, nossa, vai entrar dinheiro. Sim. Né? E na verdade não é. Sim. Na verdade não é. Tá, ok. Vamos falar um pouquinho sobre a história trágica dos Kennedys, que você faz um estudo aprofundado sobre isso, para mostrar também o impacto de você, de repente, ter uma ação e aquilo impactar nas futuras gerações. Porque você faz um estudo bem aprofundado, assim, desde a origem do pai até a 3ª ou 4ª geração, né? Os Kennedys, todo mundo fala que eles são uma família que tem uma maldição, né? Quando nós estamos num transgeracional, nós estamos por uma lealdade invisível, onde nós repetimos exatamente a mesma coisa, numa lealdade paradoxal. Nós vamos para um outro lado, mas é em função daquilo que aconteceu. Ok. E nós temos também a tentativa de fazer um equilíbrio na família. Então, precisamos reequilibrar aquele sistema. O pai do presidente dos Estados Unidos, né, ele era casado com uma mulher chamada Rose, né? E aí ele passa a ter os filhos, mas ele sempre foi uma pessoa muito arrogante, uma pessoa muito empoderada pelo dinheiro, onde a imagem era muito importante. E uma das filhas dele, a Rosemary, ela nasce com um leve retardo mental, que hoje em dia se avalia até como se fosse uma dislexia, tá? Só que para aquele homem, isso era o fim. Como é que ele, na posição dele, iria exibir uma filha com aquele jeito, né? Então, ele começa, não aceitando aquilo, aos 23 anos, ele promove uma lobotomia nessa filha. Meu Deus, olha lá. E essa lobotomia, ela acaba saindo muito errada. E dali para frente, ali sim, ela passa a ter uma vida vegetativa. E aquilo causa mais vergonha ainda. E essa lobotomia ele fez escondido da esposa. E eu analisando pelo nome Rosemary, né? E o nome da mãe, acredito que isso venha da linhagem materna, né? Quando ele percebe isso, eu preciso esconder essa menina. Então, aos 29 anos, ele coloca ela num asilo e ali ela fica até morrer, né? E ali vem a partir daí, dessa situação desse pai. As consequências. Que elas são extremamente graves para toda a família. Então, aos 29 anos, ela vem a falecer. O filho que tem o nome dele, ele acaba morrendo
num acidente aéreo aos 29 anos. A mesma idade da irmã, né? Por quê? A partir do momento que ela foi internada naquele asilo, A vida dela acabou. acabou. Ela morreu em vida, né? E ali começa toda uma sucessão de tragédias, de eventos. O presidente Kennedy, ele acaba sendo assassinado. Eu vou fazer uma leitura, porque Sim. são muitos detalhes para você poder ver essa Sim. situação. Então, o filho, esse que era do mesmo nome, vem a falecer na mesma idade da irmã. O que a gente chama de síndrome de aniversário, tá? Então, quando você faz alguma coisa na mesma data do que aconteceu. O filho, o John Kennedy, ele foi assassinado no mesmo dia em que o bisavô dele também foi assassinado. Outra síndrome de aniversário. A segunda filha dele morre também de acidente aéreo aos 28 anos. O primeiro irmão morreu de acidente aéreo aos 29, ela morre aos 28. Sim. Tá? O terceiro filho, os padrões. O terceiro filho, que é o Bob Kennedy, que era a esperança dele para a campanha, porque o que ele almeja é o poder. Sim. Sempre é o poder, né? Ele também vem a ser assassinado aos 42 anos. O outro filho dele, ele está retornando de uma festa, ele sofre um acidente de carro, a mulher que está ao lado dele, acaba morrendo. E especula-se que ele não tentou sequer salvar, né? Então, é uma família que vai trazendo todo esse contexto de repetição de padrão, mas também uma coisa muito pesada, muito nefasta, por eles mesmos, né? E aí vem o filho do John Kennedy, que já seria o neto, que nasce prematuro, né? E morre 3 meses, com 3 meses de vida, né? Pouco tempo antes do pai ser assassinado. Ele acaba vindo a falecer. Nós temos o Joseph, que sofre um acidente de carro que resulta numa vítima que fica paralítica, né? Tem o David, que morre de overdose. Não, é só tragédia. Só tragédia. Você percebe que é só tragédia? Sim. Então, ainda tem mais coisas aqui, mas tudo isso acontece porque precisa olhar para aquela irmã que está lá atrás, que teve a vida cerceada por aquele pai. Sim. Entendeu? Então, precisa observar tudo isso para que isso possa trazer esse equilíbrio para essa família. Tá ótimo. Agora vamos entrar um pouquinho nos sonhos. O que os sonhos querem dizer pra gente? Porque existem muitos sonhos com alguns significados. Você traz alguns exemplos disso. Sim. Os sonhos também é uma forma do inconsciente se comunicar, né? Então, os sonhos, eles vão trazer mensagens também para você. Nós costumamos acreditar que o sonho, ele traz um símbolo próprio e aquele símbolo, eu me apego àquele símbolo e pronto. Eu já estou decodificando. Na verdade, não é assim, né? Freud fala que os sonhos é a realização de um desejo do inconsciente associado aos restos diurnos. Então, o desejo é aquilo que aquela pessoa está vivenciando naquele momento, né? O que ela está passando. O inconsciente são os símbolos, o que esses símbolos significam para aquela pessoa. E os restos diurnos são exatamente tudo que acontece ao longo do seu dia, da sua semana, da sua vida, que vai construir todo esse cenário do sonho. Então, o sonho também vai te trazer uma memória, vai te trazer uma mensagem que você precisa olhar, né? Sim, muito bem. E quando a gente fala assim, de sonhar com água, por exemplo, que é um sonho comum. Algumas pessoas associam a água à morte também. Água suja. Sim. E você tem também o conceito de que a água é relacionada à vida. Pode ser relacionada ao útero, à origem da vida, né? Sim, a gente pode pensar nas águas como as más águas. Então, são as mágoas que você tem. As águas podem ser as emoções. As águas podem ser a proteção. Tudo vai depender de como esse sonho está acontecendo. Sim. E o que ele simboliza para esse sonhador. Então, se eu tenho, por exemplo, sonhei com tsunami. É água. Mas eu estou
reprimindo minhas emoções, eu estou me engolindo nas emoções, eu não estou me permitindo ser protegida. O que eu estou buscando com isso? Então, eu preciso conhecer aquela pessoa, saber o que acontece com ela no dia a dia dela. Para ela contextualizar. Exato. E é engraçado, Sibeli, que as pessoas que não são pacientes, né? Elas, amigos às vezes, que chegam de manhã, o meu WhatsApp está lotado. Todo mundo quer saber. Eu sonhei com tal coisa, assim, assim, assado. O que isso significa? Não sei, eu não sei o que você está vivendo hoje. Pode ser uma infinidade de coisas, né? Sim. Pode ser uma infinidade de coisas. E qual que é o preço da gente engolir as nossas emoções? No que isso desencadeia pra gente? Quando a gente engole as nossas emoções, nós adoecemos. Nós deixamos de estar em contato conosco, nós nos colocamos ali, de não nos permitir estar ali expressando aquilo que nós precisamos expressar. Então, de uma forma geral, nós vamos adoecendo. Mas as emoções nem sempre são todas as emoções que vão gerar sintomas, que vão gerar doenças, tá? Então, as emoções são necessárias. Todas elas. Uhum. Desde as emoções ditas boas, como as emoções ditas ruins. Uhum. Elas têm uma razão para acontecer. Então, se eu tenho medo, que é uma das emoções, isso me impede de morrer. De pular de um precipício. Exato. Se eu tenho nojo, me impede de comer uma comida estragada. Né? É uma coisa bem... Então, as emoções são necessárias. Sim. Então, quando eu me coloco diante de um evento e que eu não consigo olhar para aquela emoção em específica que eu guardo, que é o famoso engolir as emoções, aquilo ali não acontece nada naquele momento. Mas lá para frente, quando eu tiver uma situação semelhante àquela... É um gatilho. Exatamente. E ali eu faço o sintoma. Entendi. Você fala um pouquinho de transtorno de comportamento. O que é o transtorno de comportamento? É justamente essa pessoa que se cala quando ela deveria se falar? O que é esse transtorno de comportamento? Ou já é, por exemplo, a depressão? Também é um transtorno de comportamento. Uhum. Então, assim, como que nós vivemos o sintoma? Uhum. Nós temos 3 formas de viver o sintoma. Nós podemos viver no corpo, onde nós fazemos todas essas doenças. Uhum. Nós podemos viver no mental, onde nós fazemos as enxaquecas, todos os problemas do mental, mas sem ser o transtorno, tá? Tá aqui na mente. Quando nós não estamos no corpo, na mente nós estamos fora. Uhum. É esse corpo, mente fora. Então, voltando àquela mulher da laringite, que tentou resolver pela cabeça. Não conseguiu resolver pela cabeça. Ok. Ela vai procurar resolver no corpo. Tudo de forma inconsciente. Fez a laringite. E ela vai fazendo laringite de repetição. Tá? Que é um conflito do hemisfério esquerdo, tá no córtex. Chega um momento em que ela começa a perceber de forma inconsciente que ela não consegue resolver mais nessa laringe. Ela passa para o relé oposto, que são os brônquios. Então, nesses brônquios, eu não vou fazer mais a impotência no falar, na impotência de pedir ajuda. Aqui eu já vou sentir a ameaça no meu território. Aqui eu estou impotente para isso. E aqui eu vou fazer uma bronquite e uma asma, que é um conflito masculino. Mas, ainda assim, não resolvi meu conflito. Aí ela já não faz mais no corpo. Ela vai para o transtorno mental. Que seria? É o transtorno de comportamento. Por exemplo, não posso pedir ajuda. Me sinto ameaçada no meu território. Como as mulheres que se comparam, e aí, diante daquela outra, eu me comparo, ou seja, eu vejo o meu território ameaçado como profissional, porque vai ter alguém melhor do que eu, e aí eu começo a fazer um transtorno de comportamento. Aonde eu vou, por exemplo, ativar meu tálamo, eu vou entrar num julgamento, tá? E aí eu começo a me julgar, eu começo a acreditar que eu não sou boa, que eu estou insuficiente,
ou que eu sou uma impostora. A síndrome da impostora. Exato, eu começo a criar situações que não estão acontecendo. Uhum. É uma realidade que eu crio. E quando eu vou fazendo essas coisas, principalmente o julgamento é algo que destrói. Uhum. Eu começo com um julgamento que é externo, eu entro num ambiente, a pessoa me olha, eu já acho que a pessoa me achou feia, eu não estou arrumada, eu não estou bem, a minha posição, e aí eu vou ficando com aquilo, e aquilo eu vou ampliando. Chega uma hora que quando eu entrar num lugar, eu não vou precisar mais do olhar de ninguém. Eu mesma vou me julgar. E aqui é o pior de tudo, porque quando eu volto para casa, o outro eu deixei fora. Mas não tem como eu me deixar. Aí você tem um carrasco, você fala sobre isso. Isso. Você carrega um carrasco. Porque aonde eu vou, eu me levo, né? Uhum. Então, se eu volto para casa, eu continuo naquele julgamento. Eu estou 24 horas me punindo, me penitenciando por algo. E o remédio para isso é? Amor próprio. Não existe outra coisa, é o amor próprio. Então, quando você descansa porque você está cansada, não é porque você não ama teus filhos ou não ama o seu marido. É só porque você precisa descansar. Isso é se amar. Isso é se amar. Lembra das viagens? Máscaras primeiro em você e depois no outro? Sim. Nós precisamos olhar para isso, escutar isso e fazer isso acontecer. Olhar para nós mesmas, né? Exato. E aqui você fala também sobre as falas que a gente ouve na nossa infância, que de repente a gente replica, né? Engole o choro, tem que ser forte. Hoje a gente ouve muitos mentores, especialistas por aí. Não, você tem que ir até o seu limite. Não. Mas a internet está aí. Sim, a gente vivencia isso a todo instante. Sim, você é bombardeado. Então é como se você tivesse trabalhado domingo a domingo para provar alguma coisa, para, sabe? E tem que ter número, você tem que ter visualizações, você tem. E aí quando que você vive? Essa é uma pergunta, né? Quando que você passa a abandonar um pouco disso e viver, né? Você precisa estar em contato. Eu sempre trago que o ponto principal é estar em contato consigo. É começar a reconhecer os seus limites, aquilo que você dá conta e aquilo que você não dá conta. E tá tudo bem de você não dar conta. Tá tudo bem. Sim. Não tem problema quanto a isso. Você fala aqui de alguns sintomas, por exemplo, bruxismo, gastrite, pedras nos rins. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim. O bruxismo, ele acontece quando a gente tem aquele aperto, né? Então, eu preciso segurar. Há mulheres que fazem aquela questão da laringite, onde eu não posso pedir ajuda, onde eu não posso falar, elas fazem no bruxismo. Então, eu seguro aquilo para eu não falar. Eu estou no calado. Ou eu estou guardando segredos. Então, eu estou ali travada para não deixar sair, né? Então, eu faço um bruxismo. Então, eu posso viver uma laringite, mas eu também posso fazer um bruxismo. Sim. E aí a gente tem aqui o caso da pedra nos rins. O que é a pedra nos rins? A pedra nos rins, ela é relacionada... O rim como um todo, ele é relacionado aos referentes, né? Os nossos referentes, os primeiros são nossos pais. Mas o rim também é relacionado, porque ele faz essa filtragem toda, é relacionado a essa parte do lidar com essa liquidez. A liquidez pode ser o dinheiro, né? Então, imagine que você tem uma situação onde você está perdendo dinheiro. E eu preciso estancar esse vazamento. Então, eu preciso colocar uma pedra, alguma coisa que vá parar aquele caninho de sair, entendeu? Então, o nosso corpo, ele vai comunicando de uma forma que a gente precisa parar para escutar. Quando nós fazemos isso, nós deixamos muito de adoecer e nós começamos a nos prevenir de eventuais outros sintomas. Entendi. Vamos falar então um pouquinho só sobre a diabetes e a tireoide. E aí a gente passa para o próximo tema. Ok. A diabetes. A diabetes, aliás, é um conflito da minha família, tá? A minha avó faleceu de diabetes tipo 1.
que é aquela doença autoimune, onde não existe mais, existe uma destruição daquelas células betas do pâncreas que vai produzir a insulina. Então, é um conflito que é feminino. Ele está do lado esquerdo do cérebro. Quando eu tenho a diabetes tipo 2, eu estou olhando para a insulina. Então, se eu preciso armazenar glicogênio, esse glicogênio vai sendo liberado ou pelo fígado, ele vai sendo liberado nos músculos ou vai sendo liberado na forma de gordura, tá? O que a insulina faz? A insulina, ela funciona como uma chavinha. Então, ela permite que esse glicogênio possa ser liberado na célula. Quando essa chavinha está com um problema, tá? Tô falando de uma forma bem leiga para a gente poder entender, essa insulina não chega na célula, ela vai chegar no sangue. E aí, ela não entra na célula. E aí, o que meu pâncreas faz? Meu pâncreas vai lá e produz mais insulina para poder chegar na célula. Mas não chega. Vai chegando no sangue, no sangue, no sangue. Então, chega uma hora que o meu corpo se torna resistente àquilo, que é o conflito da resistência associado ao medo. Minha avó falece de diabetes tipo 1. A maioria das mulheres da minha família tem diabetes tipo 2. Né? Que é essa da insulina, não é da produção. E aí, quando eu olho para tudo isso, o que acontece? As mulheres da minha família, que são fortes, controladoras, resistentes, elas não conseguem, elas percebem que um ancestral faleceu aqui, então aqui não está a solução. Eu preciso passar para o outro lado. Entendi. Né? Então, aonde que está o conflito aqui? O conflito é resistência e medo. Então, o que eu preciso resistir? A diabetes, ela vem e traz essa glicose no sangue. Eu preciso resistir a essa doçura da vida. Eu preciso resistir ao amor. Eu tenho que ser forte. Eu tenho que ser controladora. Percebe como nós vamos atuando? Sim. Então, eu preciso, diante disso, resistir a tudo isso. E aí, por isso que fala que a pessoa que come doce, ela tem diabetes. Mas não é que a pessoa que come doce tem diabetes. Ela tem diabetes e ela precisa comer doce para que se torne aquela glicose de forma inconsciente para atuar na célula. Porque não está tendo na célula, está tendo tudo no sangue. Né? Então, é o pensamento contrário. Então, eu desenvolvo a diabetes e eu passo a querer doce, 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 doce para que aquela glicose possa ir para a célula. Entendi, uma necessidade que você vai tentar suprir. E como é que eu transformo o meu trauma na minha maior força? Ah, sim. Quando você começa a olhar para essas questões e começa a perceber que tudo isso está acontecendo, você precisa tirar o positivo disso aí, né? Eu preciso ressignificar, né? Mas o que é ressignificar? É dar um novo sentido para aquilo. Se eu sei que aquele sintoma, ele veio por conta de um evento, aquele evento tem um significado que eu dei, não é a história, é o significado que eu dou àquilo. Então, se eu modifico o significado que eu dei, eu tiro aquele sintoma, aquilo se torna a minha força. Então, eu paro de olhar para aquela dor e eu começo a olhar para aquilo que vai ser potente, que vai me dar poder, que vai me gerar, né? Porque a pessoa, ela entra na sessão com uma história. E ela sai da sessão com a mesma história. E qual a diferença que faz essa pessoa melhorar? Que aqui ela sai dando um novo significado para aquilo tudo. E esse novo significado cria recursos internos para ela, para que ela possa ir se apoiando na vida. Então, não é sobre aquela... Não é sobre pensar positivo, não, você fala sobre isso. Isso, não é só o pensar positivo, é se colocar naquela atitude positiva também. Então, aquela pessoa que tem a síndrome de impostora, que ela acredita que tem que fazer, e começa as coisas não dá certo, então não é sobre aquilo do profissional que não dá certo. Então, o que aconteceu? Nossa, aqui eu aprendi que eu preciso ser... que eu tenho resiliência. Aquele relacionamento tóxico que eu vivi, eu aprendi que eu conseguir impor meus limites. Então, é esse novo significado que precisa ser trazido para a pessoa. Com certeza. E essa questão do conflito da proibição de se curar?
Isso tem um exemplo bem característico. Foi minha professora que deu durante a formação. Ela disse o seguinte, que ela tinha uma paciente, né? Uma paciente americana não, que morava nos Estados Unidos, mas que era colombiana. Uhum. Então, eu dou o exemplo porque fica mais fácil da compreensão. Sim. Lá na Colômbia, ela era uma pessoa renomada para os padrões da Colômbia, tinha um salão de beleza, todo mundo a conhecia. Quando ela vai para os Estados Unidos, qual que é o primeiro emprego que você arruma? Trabalhar na limpeza. Uhum. E ali ela começa a adoecer. Uhum. Quando ela adoece, o governo americano começa a subsidiar mensalmente, Uhum. né, para ela poder se manter. Uhum. Ela melhorava. Voltava para trabalhar, adoecia. E ficou nesse ciclo. Uhum. Até que percebeu que ela começa a procurar ajuda terapêutica e aí ela percebe que, na verdade, e cada vez ela fazia um sintoma diferente. Uhum. Então, não tinha uma coisa que a gente podia conectar para dizer, é isso. Uhum. E aí a terapeuta começou a perceber que ela estava se proibindo de curar. Mas qual que era a razão para aquilo estar acontecendo? Ela não aceitava aquilo que ela estava fazendo. Uhum. Então, quando ela não aceita aquilo que ela está fazendo, ela adoece. Não vou morrer de fome, porque eu vou ser mantida pelo governo, Uhum. né? E aí eu me proíbo de curar. Então, não era a doença em si. A doença era um mecanismo que ela estava inconscientemente se utilizando para não ficar naquela situação. Uhum. E aí ela descobre depois que estar naquela situação de estar fazendo limpeza tinha questões relacionadas aos ancestrais, que também passaram por situações que consideravam humilhantes, vexatórias, e ela carregava aquilo. Uhum. Então, limpar tudo isso, e olha, interessante, né? Limpar, né? Uhum. Limpar tudo isso fez com que ela pudesse desenvolver o trabalho Uhum. de limpeza e não mais se colocar doente. Então, não se permite. Entendi. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o processo terapêutico, então. Aham. Ele começa pela validação da dor. Isso. Então, eu valido a dor. Eu preciso deixar você expressar aquilo que não pôde expressar lá É para atrás. chorar mesmo. Não é só para chorar. É para botar para fora, Uhum. literalmente, aquilo que você nunca pôde botar. Eu tenho uma paciente que ela sempre me dizia assim, eu não consigo me expressar. E aí, se eu vou me expressar, eu já choro. Adulta, Uhum. né? Eu já choro. E aí, ninguém me dá voz, ninguém me acredita, não tem credibilidade alguma, Uhum. né? É como se eu fosse uma criança. Eu falei, mas o que isso causa em você? Uhum. Isso causa muita raiva, porque eu não pude expressar o que eu queria expressar Uhum. lá atrás. Eu não pude fazer nada do que eu queria fazer lá atrás. Uhum. E aí, expresse, então. E aí ela começa a quebrar os lápis, ela começa a rasgar as folhas, ela começa a se transformar. E eu do outro lado da câmera ali, vendo aquela situação toda. E quando ela consegue fazer tudo isso, ela, Respira. sabe? Aquilo tudo que ela guardou lá na infância, que ela não pôde fazer, às vezes é aquela birra. Eu falo, então pode deitar no chão e faz a birra que você não pode fazer lá atrás. E olha como que a gente aprende enquanto mãe. Porque a gente também acha que a criança educada é aquele mini adulto. E Isso é um criança problema. tem que ser criança. Tem que ser criança, Tem que exatamente. viver a própria fase para não pular a etapa, né? Exato, exatamente. Você precisa vivenciar tudo, porque é assim que seu cérebro está se construindo. O cérebro, ele não vai evoluindo, ele é necessário o suficiente para cada etapa que você está vivendo. Sim. E aí isso tudo faz criar uma nova história, porque a partir daquele momento que ressignificou, você Exato. consegue criar uma nova história e resolver um trauma não resolvido, né? Exato. E vamos falar um pouquinho sobre as dores nas costas. O que elas significam? Elas são um excesso de responsabilidade? Às vezes sim, às vezes não, tá? Uhum. Então, eu preciso ver vários fatores. Então, eu preciso ver localização daquela dor. É uma dor no osso, é uma dor muscular, é no ombro, é na cervical, é na lombar. Aonde que estão
essas dores, porque as costas é isso aqui tudo. Em qual Uhum. local que isso tudo está acontecendo? Uhum. Então, eu preciso olhar uma série de coisas. E aqui que eu falo que o ideal é termos um diagnóstico médico. Porque quando nós temos o diagnóstico, ele é algo mais preciso, mais pontual. Eu Sim. consigo trabalhar melhor esse paciente. Mas vamos supor que ele não tenha esse diagnóstico e ele venha com essa dor nas costas. Então, eu preciso fazer essa localização de Sim. tudo para poder saber aonde que essas dores acometem aquela pessoa. Às vezes as pessoas trazem, já que a gente está falando de costas, né? Nas costas nós temos a coluna, tem muitas questões relacionadas às hérnias de disco, que não são tanto dores nas costas, mas é uma estrutura. A nossa coluna é uma estrutura, é o nosso pilar, nós temos ela segmentada em vértebras, né? A parte da cervical, parte da torácica e a parte da lombar. Uhum. A parte da lombar é a que vai ter mais lesões, porque ela carrega toda a estrutura. Uhum. Então, se eu tenho na parte da cervical, eu tenho na C1 e na C2, eu costumo ter uma desvalorização intelectual, porque ela está mais próxima A cabeça. da cabeça. Mas a C1 e a C2, ela me permite fazer esse movimento. Uhum. Então, quantos nãos que eu não quero dizer, né? Então, eu estou me desvalorizando, porque são ossos, e no que eu não quero dizer. Uhum. Eu perco meu valor para não falar. Uhum. Se eu tenho na torácica, eu vou relacionar a uma desvalorização em relação à minha personalidade, porque essa parte da estrutura, que de fato me coloca na Uhum. posição ereta, Uhum. né? E como eu falei, nessa parte lombar, ela vai ter mais lesões, porque ela vai estar carregando tudo, Uhum. né? Aqui nós temos conflitos relacionados, conflitos sexuais, porque a parte que faz movimento durante o sexo. Uhum. Nós temos conflitos relacionados à família e temos conflitos relacionados ao trabalho. Uhum. E é justamente onde as grávidas sentem dores. Uhum. Quando você carrega o bebê na barriga, a gente fala assim, nossa, é o peso, né? Uhum. É o peso, me dá dor nas costas. Mas tem mulheres que não têm essa dor nas costas. Então, não é o peso em si, Gravidez. é eu estar fora do meu centro. Uhum. Então, aquele peso faz com que eu esteja fora do meu centro. E aqui tem uma coisa bem interessante, Uhum. que muitas mulheres vivem essa gravidez, elas precisam, de fato, estar fora do centro, porque na gravidez você não está por você, Uhum. você está por um bebê, né? Mas o bebê nasce, passa-se 2, 3 anos, e essa mulher ainda continua naquele mesmo peso da gestação. Uhum. Depois que eu engravidei, eu não perdi mais o peso, Uhum. né? Eu Sim. continuo com o peso. Por quê? Porque ela continua com o bebê. Uhum. Ela continua gestando aquele bebê. Nossa. Ela continua fora do centro dela, Uhum. né? Porque você chega um momento que a criança vai crescendo Uhum. e ela começa a ter que adquirir uma independência. Uhum. E aí, quando você tem aquela super mãe, Uhum. protetora, que faz tudo, que não sei o que, né? Coloca a criança na caixinha, ela ainda continua gestando. Então, ela não vai perder o peso mesmo. Eu vou puxar um gancho que você fala sobre um paciente homem que teve uma questão com os joelhos. Como mulher, a gente ouve muitas vezes a questão da submissão. E o joelho é relacionado a essa Submissão. Exato. Esse paciente, ele teve um problema no menisco. Uhum. Então, quando ele me procura da seguinte forma: olha, eu vou operar na semana que vem, Uhum. mas eu quero entender o que aconteceu comigo. Uhum. Então, quando ele fala eu quero entender, eu já sei que ele é um paciente racional. Uhum. Ele está na cabeça. Uhum. Então, antes de começar a olhar para Pro joelho. o joelho, eu preciso tirá-lo da cabeça, Uhum. fazer ele se conectar ao corpo. Sim. Ok, fazemos isso. Na próxima sessão, fomos para trabalhar a questão do menisco. O menisco, ele vem naquela almofadinha para amortecer, né? Uhum. Então, eu vou ligar esses 2 códigos, submissão e amortecimento. Mas quando é que você teve esse menisco lesionado? Quando eu joguei futebol há uns 4, 5 anos atrás. Mais preciso, 5 anos atrás,
né? Ok, mas foi um acidente, você pode pensar. Mas todo mundo que joga futebol, divide uma bola, vai ter essa lesão no menisco? Não. Uhum. Então ele já tinha uma predisposição, já havia acontecido alguma coisa que aquele órgão estava fragilizado. E aí eu pergunto para ele, mas o que aconteceu antes dessa data em que você precisou ter que se submeter a alguma situação, ter que amortecer, mas você não conseguia amortecer aquilo? Uhum. Ele trouxe o evento que era relacionado ao filho, que ele descobre o filho que estava usando drogas, Uhum. né? E ali para ele não sabia como lidar com aquilo tudo. Uhum. Como é que ele ia lidar com aquela situação toda? Ele não conseguiu. Uhum. Então ele tinha que se submeter A situação. à situação. Nossa. E aí a gente volta, esse era o desencadeante. E o programador estava no momento em que ele perde o pai. O pai falece e aí ele também não consegue se submeter a essa nova vida em que o pai não está presente. E ele tem que amortecer toda aquela questão familiar, né? Sendo o mais velho, tendo que organizar tudo, e ele não dá conta daquilo, né? Então vamos, para a gente poder ir caminhando para o final, cada órgão guarda uma emoção específica. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema digestório. Sim. Quando nós estamos no sistema digestório, a pessoa tem uma estrutura, né? Aonde que é a sua estrutura? Eu me estruturo nos ossos. Quando eu me estruturo no sistema digestório, eu estou ligada a tudo que é contrariedade, né? A gente fala do conflito do estômago. Aquilo que eu tenho. Me remove o estômago. Eu tenho, eu não quero, e aquilo que eu quero, eu não tenho. Eu fico naquilo, né? Então, eu não aceito. O digestório vai vir com uma aceitação. Respiratório. Né? O respiratório, ele vai falar de espaço, porque você ganha espaço de vida. Vai falar de morte também. Então, me conecto à vida, me conecto à morte. Entendi. E sobre a pele? Para quem tem muita espinha e tudo mais. A espinha, quando a gente tem muita espinha, a gente faz muito na parte da adolescência, né? Sim. E a gente fala assim, são os hormônios. Mas não tanto, porque nem todo adolescente vai fazer espinha, né? Quando nós estamos nessa adolescência, nós somos um peixe fora d'água. Nós estamos buscando aceitação, nós estamos naquela segunda fase do não, que a primeira fase é nos 3 anos, né, o Terrible Two. Aqui nós estamos na fase do não para poder ir desvinculando da família. E isso é um processo normal, porque o adolescente ele precisa ir se desvinculando da família para ele crescer, tá? E aí, quando eu estou nesse processo, eu preciso me aceitar. Eu preciso me inserir em grupos, eu preciso ser aceito. E aí eu olho para mim e eu falo, meu Deus, como eu sou feio. E aí as pessoas começam a debochar de você. Nossa, sua voz engrossou. Nossa, não sei o quê. Né? Começa a trazer essas características. E aí cada vez que você olha para você no espelho, piora. As espinhas, elas vêm para te auxiliar. Exato. Elas vão te trazer uma máscara para você não precisar ver. Então, o primeiro tratamento que a gente faz é falar, olha, não se olhe no espelho por uns 20 dias. Porque você precisa sair desse conflito do que está ali. Para aí depois a gente ir trabalhando. A autoimagem mesmo. Exato. E sobre os ossos e músculos? A gente já falou sobre a coluna, mas os ossos de forma geral? Os ossos de forma geral, eles vão falar sobre o valor. Né? Então, quando a gente está num conflito relacionado a ossos, nós estamos falando da desvalorização. E cada osso vai dizer de uma desvalorização em específico. E aqui está uma questão bem interessante, que as mulheres fazem muita osteoporose, né? Que é essa perda da massa óssea. A medicina convencional vai dizer para você, é porque as mulheres têm menos massa óssea. Sim e não. O que acontece com as mulheres? As mulheres, elas entram nessa menopausa e ali elas começam a perder parte do valor dela. O que diferencia, sem gerar polêmica, mas o que diferencia uma mulher de um homem? A capacidade
de gerar. Uhum. E ali ela começa a ver que o valor que ela tinha, que era de poder gerar, ela não tem mais. Então eu deixo de ter valor. Eu deixo de me sentir valorizada. Eu perco o meu feminino. Uhum. E quando isso vai acontecendo, qual a necessidade de eu ter ossos se eu já não tenho mais valor? Os aposentados fazem muito isso, porque eles deixam de ter aquela utilidade do trabalho. Uhum. Por isso que a gente diz, vai aposentar, já procura alguma coisa para você fazer. Uhum. Né? O neto já não quer mais aquele avô por perto, o filho já não quer mais aquele pai por perto, porque ele começa a ter a própria vida. Então, eu perco minha utilidade, eu perco meu valor. Uhum. E aí eu vou fazendo essa perda de massa óssea, que eu vou fazendo a osteoporose. E traz pra gente, então, uma mensagem final para essa mulher que vive toda essa loucura, que está começando a se entender. Por onde ela começa? Como é que ela consegue agendar uma sessão com você para também poder se entender, para trazer as próprias dores à tona, também sentir esse momento? Sim, a primeira coisa que precisa é trazer para... Quem vai conversar com ela é o inconsciente. Uhum. Né? Mas ela precisa da consciência para poder olhar que algo está errado. Uhum. Se eu estou adoecendo, alguma coisa está errada. Uhum. Eu preciso ver o que está acontecendo comigo. Né? Esse é o primeiro passo, ter essa consciência. Né? E aí nós vamos trabalhando em sessão para ver aonde está o problema original. Né? Para essa mulher, ou às vezes para esse homem, para essa criança, para o filho, para o adolescente, enfim, para a pessoa como um todo. Eu trabalho de forma presencial, mas eu também trabalho de forma online. Né? E, graças a Deus, hoje foi um dos benefícios da pandemia. Sim, foi um dos benefícios da pandemia, um dos lados da pandemia. Né? Eu digo que tem sempre dois pontos, e um dos pontos foi esse. Eu estou nas redes sociais por o @LigiaMabelSantos. É o perfil público que eu uso. Ali eu trago muitas coisas relacionadas à saúde, a sintomas, a conflitos. Trago questões relacionadas a um livro que eu estou escrevendo, que é sobre o planejamento familiar, né? Então, eu estou ali. Basta me procurar. E ali vai ter o meu contato específico, o contato do WhatsApp, aonde ela pode agendar a sessão. Consulta. Exato. Tivemos o prazer de receber aqui Lígia Mabel. Quando sair o livro dela, tenho certeza que eu sou uma das pessoas que vou comprar. Para quem nunca leu o material dela, é um material muito completo. Eu fiquei apaixonada. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.